Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma investigação profunda dos nossos materiais. E, bom, o alvo do nosso mergulho de hoje é, francamente, uma pilha de fontes muito fascinante. Fascinante e bem complexa, né? Com certeza. Nós temos manuscritos originais, notas históricas e um texto que atravessou os séculos. É a famosa História de uma Alma, da Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas olha, a nossa missão aqui tem que ficar bem clara desde o começo, tá? Exatamente. O nosso foco aqui não é ficar contando historinha, né? Não, de jeito nenhum. A ideia não é fazer aquele resumo biográfico ou ficar lembrando causos da infância dela. O que a gente vai fazer é analisar a planta baixa da coisa. A arquitetura geral do pensamento dela. Isso. A gente vai pegar as sínteses dessa obra, os organogramas e desvendar a lógica, a engenharia genial que mantém essa filosofia de pé. E esse é um ponto de partida crucial pra gente. Porque, assim, o fascínio humano pela narrativa, pelas histórias bonitinhas, frequentemente cega as pessoas para os motores intelectuais que estão operando ali nos bastidores, sabe? Uhum. O pessoal perde o foco no sistema. Exato. Existem milhares de vídeos e relatos focados na parte devocional, naquela coisa mais popular. Mas a intenção hoje é entregar uma aula interpretativa, é interpretar a obra como um todo, uma visão de conjunto, de nível estrutural, sobre como ela resolveu um dilema que parecia, insolúvel. E que dilema. Nossa, lendo as nossas fontes fica muito evidente que o problema inicial dela é quase que uma equação matemática impossível de resolver. É um beco sem saída lógico. Pois é. Vamos contextualizar para quem está nos acompanhando. Imagina o século XIX, dentro de uma tradição religiosa que passou séculos, literalmente, exaltando feitos sobre-humanos. Os grandes heróis, né? Exatamente. Santos que fundaram ordens gigantescas, que sobreviveram a penitências extremas, que atravessaram continentes a pé. Diante desse histórico de, super-heróis da fé, como é que indivíduos comuns podem alcançar o ápice da perfeição espiritual? Pessoas normais, né? Que acordam cansadas. Que se irritam com facilidade, que pegam trânsito. Pessoas como a gente. A conta simplesmente não fecha. Não fecha se o parâmetro continuar sendo o mesmo, claro. E o que impressiona na análise estrutural dessa obra não é uma fuga desse problema, não é um escapismo, é a forma frontal como o autor enfrenta essa questão. Ela vai direto na ferida. Vai, porque para entender como uma pessoa comum atinge essa perfeição, ela percebe que precisa, antes de mais nada, redefinir o próprio significado do que é ser perfeito. Uau! Ela muda o tabuleiro todo. Muda totalmente. E o encadeamento do pensamento dela começa com uma observação muito simples, baseada na natureza. Ela relata uma angústia teológica real. Tipo, por que Deus parece ser injusto? Como assim, injusto? É que ela via Deus distribuindo graças monumentais a pecadores que se converteram, sabe? Tipo um São Paulo ou um Santo Agostinho. E parecia deixar tão pouco para os outros, para as pessoas comuns. Ah, entendi. Aquela velha questão de por que uns têm tanto e outros têm tão pouco. Isso. E a resposta que ela formula a partir disso cria a primeira grande premissa do método dela. É o que a gente pode chamar de ecossistema do Jardim das Almas. Nossa, é nesse ponto que a leitura dessas fontes me pegou de jeito, porque ela usa botânica para desarmar um problema teológico super intrincado. É genial, né? Uma sacada brilhante. Muito. Nos textos, a gente vê que ela descreve o momento em que percebeu que o brilho impressionante de uma rosa ou a brancura de um lírio não anulam em absolutamente nada o perfume de uma modesta violeta ou a simplicidade de uma margarida. Nenhuma flor rouba o espaço da outra. Nenhuma. A lógica estrutural é que, se todas as flores fossem rosas pomposas, a natureza perderia sua complexidade, a beleza do conjunto. Então, a tese central que ela crava logo de cara é a de que a perfeição não está ligada ao tamanho ou ao glamour da flor. Exato. Está ligada à precisão exata com que aquela flor cumpre a função para a qual foi desenhada. Uma mudança de paradigma absurda. É uma mudança de eixo sutil, mas que altera todas as regras do jogo. A métrica do sucesso deixa de ser a grandeza do ato externo e passa a ser a pureza da intenção interna.
entende? Uhum. A intenção é o que conta. Isso. Uma margarida não é um lírio que deu errado. Nossa, que frase forte. Pois é, a margarida atinge a perfeição absoluta se ela for a melhor margarida possível. Certo, entendi a teoria. Mas, olha, eu preciso fazer o papel do cético aqui. Pode fazer, manda lá. Na prática, essa ideia de aceitar ser apenas uma margaridinha ali no canto do campo não seria uma desculpa perfeita para preguiça. Ah, o perigo da acomodação. Fica muito conveniente dizer, tipo, eu sou só uma flor simples, então eu não vou me esforçar muito. Como é que essa estrutura lógica se sustenta contra o perigo da mediocridade? É uma objeção natural e muito inteligente, mas a própria síntese do pensamento dela traz um antídoto implacável contra esse conformismo. E a gente vê isso ilustrado por um episódio que é muito usado para entender o núcleo interpretativo da obra. Aquele episódio da infância, né? Isso. Os documentos relatam o dia em que a irmã mais velha oferece uma cesta cheia de retalhos e brinquedos. E diz para ela e para uma outra irmã escolherem o que quisessem. E aí vem o pulo do gato. Vem. Enquanto a outra irmã escolhe um novelo de lã com todo o cuidado, a autora simplesmente olha para a cesta e dispara: "Eu escolho tudo." E leva a cesta inteira. Eu escolho tudo. Olha, isso não soa nem um pouco como uma florzinha passiva e acomodada. De forma alguma. Esse conceito do escolho tudo revela que a redefinição de perfeição dela não tem absolutamente nada a ver com fazer pouco. Trata-se de um esforço máximo, então. Um esforço inflexível, só que aplicado estritamente dentro da própria limitação. Não existe nenhum espaço no sistema dela para querer ser santa pela metade. É tudo ou nada. O método exige que, para a margarida florescer completamente, ela consuma toda a energia vital que ela possui. A exigência de entrega não diminui em nada. Ela apenas, opera em uma escala de visibilidade diferente. Ficou claríssimo. Então, o cenário prático que a gente tem é este. Temos alguém com a ambição devoradora de escolher tudo. Alguém querendo chegar lá no topo da montanha. Mas com um detalhe limitante. Exato. Ao mesmo tempo, ela reconhece, de forma fria, que as próprias pernas são curtas demais para a escalada. Surge aí um obstáculo puramente mecânico no sistema dela. Como é possível subir se a pessoa não tem força física para escalar? E aqui, nós somos introduzidos à solução estrutural mais brilhante que ela encontra. E é uma solução profundamente conectada ao contexto histórico em que ela vivia. A evolução tecnológica, né? Tradições passadas e enxerga o que ela mesma chama de rude escada da perfeição. Aqueles degraus exaustivos que os grandes santos subiram com a própria força muscular, digamos assim. E ela não tem esse músculo. Ela admite abertamente que não tem. Então, ela vai buscar nas escrituras uma tecnologia mais moderna, uma espécie de ascensor, um elevador, que simplesmente a puxe para cima. Caramba, genial. E a conclusão dela é que esse maquinário de ascensão são os próprios braços do Criador. É uma sacada logística de otimização absurda. É como se a gente estivesse analisando um sistema de eficiência corporativa hoje em dia, sabe? Como assim? Ué, em vez de treinar funcionários até a exaustão para carregar blocos de pedra por uma montanha acima, que é um processo ineficiente, lento e que gera um monte de lesões, ela simplesmente terceiriza a força motriz. Ah, sim. Ela troca o sistema. Exato. Ela usa um guindaste que é infinitamente mais forte que ela. Ela otimiza a subida. A comparação com a eficiência logística ajuda muito a ilustrar a mecânica da coisa, mas a gente precisa adicionar um alerta crítico gigantesco a essa analogia, tá? Por quê? Qual é a diferença estrutural? É que, no mundo corporativo, essa terceirização visa o lucro final, e frequentemente isso alimenta o orgulho da empresa por ter montado um sistema tão eficiente e inteligente, né? Ah, claro. O ego da eficiência. Pois é. Já no modelo dela, o objetivo central dessa terceirização de força é, ironicamente, a aniquilação total desse orgulho. A inversão de lógica dela é brutal. Dá um nó na cabeça da gente. Dá, porque numa escalada tradicional, quanto mais a pessoa treina, mais forte e autossuficiente ela fica, certo? O ego infla.
No modelo do elevador dela, o mecanismo exige o exato oposto. Para caber no elevador. Para caber nesse ascensor específico, não é permitido crescer. O pré-requisito é fazer-se cada vez menor. Fazer-se menor no sentido de abandonar a ilusão de que a gente tem o controle? Precisamente. É o abandono do controle e da autossuficiência. Isso corta o amor próprio pela raiz. Ela força a mente a entrar num estado de dependência absoluta que ela conceitua como infância espiritual. Mas não é infantilidade, né? Não, de forma alguma. É a constatação hiperrealista e dura de que por si só a pessoa não consegue nada. Certo. Na teoria macro, essa dependência toda soa maravilhosa. Mas vamos tentar trazer isso para o chão de fábrica, para a realidade nua e crua. Para terça-feira chuvosa. Exatamente, como essa tal passividade de estar no elevador vai operar numa terça-feira chuvosa de mau humor. Especialmente se a gente lembrar que ela vivia enclausurada num Carmelo. Que é um ambiente de pressão social constante. Viver trancado com as mesmas 20 pessoas todos os dias, a vida toda. Isso gera um atrito humano inevitável, né? Então, como a pessoa age sendo menor? É engolir o orgulho no meio de uma discussão boba. É ter que limpar o chão em silêncio enquanto outra pessoa leva o crédito. O que isso significa operacionalmente? Para traduzir essa teoria na rotina, as nossas fontes de síntese apresentam 2 conceitos operacionais fascinantes do pensamento dela. A bolinha e o pincelzinho. A bolinha e o pincelzinho, explica isso. O primeiro é o brinquedo de abandono. Ela diz com todas as letras que não quer ser um daqueles brinquedos caros de porcelana, sabe? Aqueles que ficam na prateleira intocáveis. Esses mesmos, que ninguém toca para não quebrar. Ela pede, no sistema dela, para ser uma bolinha sem valor nenhum. E qual é a implicação prática disso no dia a dia? Significa aceitar ser deixada num canto escuro sem reclamar. Significa aceitar ser furada pelas decepções da vida ou até ser pisada pelos outros sem revidar. E o segundo conceito, o pincel. Ela usava muito na função dela de ensinar as noviças mais jovens lá dentro. Ah, na parte da instrução, né? Sim, ela se recusava categoricamente a assumir a posição de a grande artista que estaria moldando as mentes daquelas jovens. Ela se via apenas como um pequeno pincel nas mãos de Deus. Terceirizando o mérito de novo. Totalmente. Se a noviça aprendesse algo grandioso, o mérito era 100% do artista. O pincel não tem mérito na obra de arte. Mas se a pintura saísse torta, aí o pincel assumia a sua limitação. Tem uma passagem bem específica nas fontes que a gente analisou que ilustra super bem o custo psicológico altíssimo dessa ferramenta quando ela está em funcionamento. Aquele caso clássico. O caso da freira irritante é perfeito para mostrar isso. O texto narra que havia uma freira específica na comunidade que tinha o dom natural de irritar nossa autora profundamente. Sabe aquela pessoa que só de respirar perto já incomoda? Isso. O jeito de falar, as manias, o barulho que fazia, tudo nela causava uma aversão instantânea. Numa reação humana normal que a gente faria, a saída lógica seria evitar a pessoa sair de perto ou, no máximo, aturar com aquele sorriso amarelo com os dentes cerrados, né? É o instinto de preservação básico. Só que, aplicando a mecânica rigorosa desse método da infância espiritual, sabe o que ela faz? Ela se força a agir como se aquela mulher insuportável fosse a pessoa mais amada do universo. É impressionante o nível de controle. É um absurdo. Toda vez que elas se encontravam pelos corredores, ela dava o seu melhor sorriso. Ela oferecia ajuda ativamente, demonstrava um interesse genuíno. O nível de atuação, ou melhor, de execução da vontade, foi tão perfeito que, lá no fim, a própria freira irritante achava que era a melhor amiga dela. Isso mostra para mim que fazer-se pequeno não tem absolutamente nada de passivo. É um controle emocional quase violento, extremamente exaustivo. E é exatamente esse ponto que desmonta qualquer argumento de que o método dela seria feito para pessoas fracas ou acomodadas. Não tem como ser fraco e fazer isso. Não tem. O que esse exemplo prático revela é a supremacia absoluta da vontade sobre o sentimento. A dinâmica estrutural exige que o amor não seja mais tratado como uma emoção quentinha no peito, sabe? Como a gente está acostumado a ver em filmes. O próprio desconforto biológico e psicológico para abrir espaço para uma ação objetiva. É a engenharia da vontade pura. O que nos leva, inevitavelmente, ao momento em que toda essa estrutura arquitetônica que ela montou sofre um abalo sísmico violento. O teste de fogo.
porque toda filosofia, todo método intelectual precisa passar por um teste de estresse extremo. É muito fácil forçar um sorriso no corredor quando lá no fundo da sua mente você sente que Deus está te aplaudindo, que você está ganhando pontos. Quando o retorno espiritual é garantido. Exato. Mas o que acontece com esse motor de confiança todinho quando o combustível seca? O que acontece quando todas aquelas sensações quentinhas de fé, aquelas evidências visíveis de que o esforço está valendo a pena, desaparecem por completo? Esse é o clímax da arquitetura da obra. É o momento que a tradição mística classifica como a noite escura. O pior momento possível. Imagina a cena. No último ano de vida dela, ela estava lutando contra uma tuberculose fatal. E aquele céu que ela tanto amava, a ponto de na infância achar que conseguia ver as próprias iniciais desenhadas nas estrelas, esse mesmo céu, de repente, se torna um muro de chumbo sólido. Um silêncio ensurdecedor. O texto é muito claro ao descrever isso como uma escuridão espessa, uma perda total de qualquer consolação sensível. E isso vinha acompanhado por pensamentos terríveis, intrusivos, de que não existia nada após a morte. A tentação do niilismo, do vazio absoluto. Exato. E o que é impressionante é analisar o mecanismo estrutural que mantém a sanidade e o sistema dela operando. Porque não é o desespero que toma conta, mas sim um conceito de solidariedade. Solidariedade. Peraí, como assim? Solidariedade com quem se ela está isolada na dor? Em vez de entrar em pânico por estar no escuro e se debater, ela ressignifica a própria escuridão. Ela declara no sistema lógico dela que aceita sentar-se à mesa com os incrédulos. A mesa dos pecadores. Isso. Ela diz que vai sentar com aqueles que não têm fé nenhuma para comer o pão das lágrimas junto com eles. Ela pega a própria cegueira espiritual, a própria angústia e oferece isso como uma espécie de pedágio para que os outros possam encontrá-los. Olha, a imagem que não sai da minha cabeça, ao analisar essa parte, é de um piloto de avião comercial. Como assim um piloto? Imagina um voo noturno que, de repente, entra na pior tempestade imaginável. A visibilidade lá fora na cabine é zero absoluto, tudo preto. Apagão total. Imediatamente, o corpo humano daquele piloto entra em pane. O ouvido interno dá aquela falsa sensação de que o avião está de cabeça para baixo, o estômago revira, o pânico começa a gritar dentro do cérebro dele que eles vão cair e morrer. Instinto de sobrevivência berrando. Pois é. Mas se o piloto confiar no próprio corpo, no que ele está literalmente sentindo naquele momento, ele fatalmente puxa o manche errado, joga o avião no chão e mata todo mundo. Uma tragédia garantida pela emoção. Exato. Para sobreviver a esse teste de estresse extremo, ele tem que ignorar completamente o desespero que os próprios sentidos estão mandando para ele. Ele tem que fixar os olhos apenas nos instrumentos do painel. E ele voa pela razão, pela técnica, pelo treinamento, ignorando a emoção 100%. Nossa, a imagem do voo por instrumentos é simplesmente cirúrgica para explicar essa parte da obra. Porque os instrumentos no painel, nesse caso dela, são justamente os atos da vontade. Ela segue o painel. Ela segue estritamente o painel. Como é que ela lidava com a dúvida cruel que gritava no ouvido dela nessa fase final? A fonte nos mostra que ela se recusava categoricamente a debater com a tentação. Ela nem dava trela. Não havia diálogo com a escuridão. Ela não tentava convencer o próprio cérebro de que Deus existia. Ela simplesmente virava as costas para o pânico e multiplicava as ações cotidianas. Voando por instrumentos. Voando por instrumentos, se a dúvida atacava forte, ela ia lá e lavava a louça com ainda mais esmero. Ou então ela dava um sorriso ainda mais largo para aquela tal freira irritante. A ausência do sentimento só provou que, na arquitetura desse método, o prédio não desmorona porque as colunas nunca foram feitas da vontade de fazer, e sim da pura decisão de agir. Fantástico. É uma construção inabalável. Bom, a gente já dissecou bastante a base, né? Falamos sobre a Margarida que quer ser perfeita dentro da própria limitação, detalhamos o maquinário mecânico do elevador divino. Passamos pela brutalidade prática de domar a irritação. Isso. E analisamos esse voo cego durante a tempestade. Agora, eu acho que a gente precisa olhar para o telhado dessa obra, para o ponto mais alto. A síntese de tudo. Exato. A cúpula onde todas essas pecinhas colidem para resolver, lá da base, a fome inicial daquela garotinha que bateu o pé e disse:
eu escolho tudo. Um momento em que a equação se fecha. Porque, assim, como é que juntar alfinetes do chão com boa vontade se transforma numa ambição gigantesca e universal? A resposta a essa pergunta é possivelmente a construção lógica mais elegante de todo o material que a gente está analisando. E isso acontece quando ela entra em contato com os textos de São Paulo, e especificamente na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12 e 13. Que é onde fala das partes do corpo. Perfeito. Nesses textos estruturais, a igreja é descrita não como uma instituição fria, mas como um corpo humano vivo que é composto de vários membros e cada um com funções bem diferentes. O olho serve para ver, a mão trabalha na linha de frente, o pé caminha para longe. O que, para alguém com o nível de ambição dela, deve ter sido muito frustrante no início, não acha? Absolutamente frustrante. Porque ela queria ser tudo. As anotações originais mostram que ela tinha delírios de grandeza espiritual. Ela queria ser um guerreiro lutando lá nas cruzadas, ela queria ser um padre pregando para multidões, um mártir derramando sangue na arena romana, uma doutora ensinando alta teologia. Ela queria estar em todas as frentes de batalha. E aí ela olhava para os membros desse corpo descrito por São Paulo e a inveja consumia ela. Porque, poxa, estando enclausurada num conventinho e ainda por cima doente, ela fisicamente não podia ser a mão ou o pé de ninguém. Exato, ela estava imobilizada. Mas é justamente aí que a genialidade analítica dela entra em ação a todo vapor ao ler o capítulo seguinte, o 13, que foca inteiramente no conceito do amor. Ela cruza os dados. Ístico. Tem mãos que agem e pés que andam pelo mundo, ele obrigatoriamente precisa ter um coração. E o coração não aparece. O coração não é visível. Ele fica escondido, trancado dentro da caixa torácica, trabalhando no escuro. Porém, se esse coração parar de bater por um segundo, a mão do guerreiro perde a força e solta a espada na mesma hora. O pé do missionário paralisa no meio do caminho. O cérebro do grande doutor apaga. O coração é a bateria do sistema inteiro. A força motriz, o sangue invisível que alimenta todo o resto da engrenagem orgânica é gerado ali, no oculto do coração. E o que faz esse coração bater no sistema dela? É o amor. Cara, é de arrepiar a elegância lógica disso. A matemática da coisa é simplesmente brilhante. Ela entende que, se ela decidir ocupar estrategicamente o posto de coração, ela resolve de uma vez por todas a frustração de não poder ser o resto dos membros. Ela vira o centro gerador. Como o motor alimenta todas as outras engrenagens, ao bombear o amor dali de dentro do convento, ela está simultaneamente e de forma estrutural lá na arena com o mártir, lá no campo de batalha com o guerreiro e no púlpito com o pregador. Ela descobre como hackear o sistema. É o maior hack da história espiritual, com certeza. É, uma ação mínima, algo totalmente insignificante, tipo catar um pedaço de linha largado no chão ou tolerar uma grosseria no café da manhã sem rebater, quando isso é executado com um amor intencional e extremo, essa energia viaja pelas veias do sistema invisível e vai alimentar quem está lá na linha de frente precisando de força. A métrica de valor muda por completo. O impacto da ação não é mais medido pela força do braço que executa, mas pela força da bomba que envia o sangue. Você resumiu perfeitamente a dinâmica. E para alinhavar e fechar tudo que vimos até aqui, a obra que nós investigamos hoje passa muito, mas muito longe de ser apenas um amontoado de memórias nostálgicas e doces de uma jovem francesa, entende? Fica muito claro que é um projeto arquitetônico. É. O que nós encontramos nos alicerces dessa obra é a fundação de um método revolucionário e, acima de tudo, rigoroso. Com uma clareza estrutural incrível, ela conseguiu democratizar a perfeição. Ela tirou do pedestal. Exatamente. Ela pegou o conceito de santidade, que antes estava aprisionado naqueles pedestais inatingíveis dos feitos extraordinários, e devolveu isso para a rotina comum, para o chão da fábrica da vida real. A descoberta central do arcabouço dela é que o extraordinário não mora de jeito nenhum naquilo que é feito, mas sim na intensidade implacável, inegociável, que se coloca nas minúsculas coisas ordinárias do dia a dia. E isso nos leva a um pensamento final que
eu confesso para nossa audiência, é uma das contradições mais saborosas de se ponderar após ler essas fontes e fazer essa análise. A grande ironia de tudo isso, né? Sim, pensemos na ironia histórica colossal que envolve essa obra inteira. Porque, olha só, toda essa lógica de pensamento que nós destrinchamos aqui hoje, a margarida minúscula, a bolinha largada esquecida no canto, a necessidade absoluta de aniquilar o próprio ego, de se esconder lá dentro do peito, no escuro, para ser apenas o coração que bate silenciosamente. Toda essa estrutura focada na invisibilidade. Exato. Tudo isso foi projetado para a obscuridade total. Ela não escreveu esse manuscrito pensando em publicar e virar best-seller. Longe disso. Ela escreveu os cadernos por estrita obediência superiora do convento. E, pelas notas, ela achava que esse caderno seria lido, no máximo, por 2 ou 3 irmãs ali após a morte dela e depois ia ser jogado numa gaveta qualquer. Era uma expectativa de anonimato absoluto. Uma expectativa que, a gente sabe bem, foi completamente obliterada pela realidade histórica. Foi triturada. Aqueles cadernos despretensiosos se tornaram um dos maiores fenômenos editoriais da história global. É o livro de espiritualidade mais lido dos tempos modernos. Exatamente aí que a cabeça dá um nó. Porque o que é que acontece quando um método cuja engrenagem principal é a invisibilidade total, o apagamento absoluto do próprio nome, é de repente jogado sob os holofotes implacáveis do mundo inteiro? É um paradoxo incrível. A fama global desse texto, o alcance absurdo de História de uma Alma, entra em choque frontal com o ensinamento da própria obra. Ou será que tem outro motivo? Aí é que fica a grande provocação para quem está nos ouvindo. Será que o nosso mundo moderno, que é uma sociedade tão, mas tão doente de vaidade, obcecada por likes, por aparecer de qualquer jeito, por estar no centro do palco a qualquer custo, será que essa sociedade só foi fisgada por essa obra exatamente porque encontrou ali um choque de realidade violento? O antídoto para nossa doença moderna. Pois é, será que o fascínio universal veio justamente porque ela ensina, com maestria, algo que a nossa civilização perdeu completamente a capacidade de fazer, que é a arte de desaparecer? É uma constatação que incomoda e fascina na mesma medida, eu diria. Com certeza. E nos obriga a questionar a nossa própria estrutura. Nas nossas próprias vidas diárias, será que nós estamos gastando toda a nossa energia vital tentando ser a rosa gigante, chamativa no meio da praça? Ou será que a gente deveria estar focando no trabalho silencioso, invisível, que é o que realmente faz o sistema inteiro funcionar? Fica aí essa provocação e essa reflexão para todo mundo ruminar. Até a nossa próxima investigação, pessoal.